Fala, tricolor, seu louco da cabeça. Vamos falar sobre Fluminense. Vai jogar e eu vou ficar louco da cabeça. O Fluminense vai enfrentar o Grêmio pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Sim, o Campeonato Brasileiro começa agora, em janeiro. Eu vou te falar, curti essa mudança do Campeonato Brasileiro para janeiro. Ah, geralmente começa lá para abril, maio. Teve meio ano que começou em maio. Abril, ano passado começou em março por conta do Mundial de Clubes. E aí essa mudança do calendário brasileiro é muito em função da gente ter a Copa do Mundo, né, no meio do ano. E aí essa mudança, na minha opinião, veio bem a calhar, né? O Fluminense que ano passado jogou ali 74 partidas, poderia ter jogado 76 se tivesse ido para a final da Copa do Brasil. E poderia ter jogado ao todo 79 se além da Copa do Brasil tivesse também chegado à final da Sul-Americana. Ou seja, o Fluminense teria jogado quase 80 partidas ao longo do ano. É muita coisa, é muita coisa. Né? Só o Fábio teve aí umas 71 partidas. Imagina, um jogador jogar 71 partidas não. Tipo assim, é fora o treinamento, né? Mas enfim, vamos falar sobre a escalação de Fluminense, né? Qual é o possível time que vai a campo, né? E qual eu acho que a gente poderia fazer para testar ali algumas peças, né? Por exemplo, a entrada de Savarino e tal. Então, vamos embora para essa escalação. Antes de eu falar por que eu acho que o Fluminense, por que eu acho que é uma boa o Campeonato Brasileiro começar ali em janeiro. Então, vamos embora pro vídeo. Então, primeiramente é o seguinte. Eu acho que o Fluminense vai a campo da mesma forma que terminou ano passado, exceto pela mudança do Everaldo pelo John Kennedy, né? Everaldo que iniciou o ano do mesmo jeito que terminou, ou seja, mal e perdendo gol. O John Kennedy, né, tá melhor, né? 2 partidas em que ele jogou bem. Uma delas que ele jogou, ele saiu machucado e nem jogou a outra. E no Nova Iguaçu, que ele entrou já no final do segundo tempo, ele também ali demonstrou estar melhor também. Não fez o gol, o Everaldo fez o gol, mas o Everaldo só acertou o gol no lance do gol. Já o John Kennedy teria acertado o gol se não tivesse sido bloqueado para o jogador ter desviado para fora. E o outro goleiro fez uma defesaça. Ou seja, o John Kennedy teve 2 oportunidades, nas 2 a bola ia em direção a um gol, coisa que não aconteceu com o Everaldo. Então vamos lá. René, na lateral esquerda. Paula, mas e o Arana? Aqui eu acho que é a escalação que vai ir a campo, entendeu? Eu acho que o Arana já tem condição para ser titular, mas eu acho que vai ser o René que vai ser titular. Freitas, sim, eu acho que deveria ser o James, sei lá. Mas acho que vai ser o Freitas e Ignacio. Samuel Xavier. O Guga jogou muito bem contra o Flamengo, mas eu acho que volta o Samuel Xavier. Martinelli, Bernal. Aqui eu acho que vai ser o Bernal, mas não me surpreenderia também se fosse o Nonato, né? Então ali seria Bernal ou Nonato. A Costa que volta também. Serna, Canóbio e John Kennedy, né? Esse daqui eu acho que é a provável escalação do jogo contra o Grêmio. No ano passado, o Fluminense ganhou do Grêmio fora de casa por 2-1, com os 2 gols do Soteldo. Soteldo que provavelmente não deve entrar em campo, né? Ainda está em tratamento. E no primeiro jogo foi gol do Everaldo, né? E o Everaldo, inclusive, perdeu um pênalti lá naquele jogo também. Esse jogo de 1-0 foi no Maracanã contra o Mano. E agora, nesse jogo agora, 2-1, a gente jogou fora de casa. Com o Zubeldia, a gente ganhou por 2-1. E aí, o que eu acho que poderia acontecer também nessa partida seria o seguinte: saída, né, do Freitas e entrada do James, né? Não vejo problema o René continuar em campo, por quê? Se o Fluminense viesse jogar assim com o Savarino estreando, né, e aí Serna, Savarino, Acosta, John Kennedy, seria interessante que a gente tivesse um jogador que marcasse mais e não ficaria surpreso também. Não ficaria surpreso não, né? Não discordaria se para todos esses jogadores estarem em campo, né, talvez até mesmo o Martinelli mais ofensivo, a gente colocasse Guga para marcar e o René que marca muito bem. Então seria
4 jogadores bem defensivos para dar uma solidez defensiva para o Fluminense. O Bernal, que é aquele 5 do porradeiro, que sabe controlar bem a bola. Se for necessário, ele faz a falta e tem uma bola longa boa. E o Martinelli com liberdade para pegar essa bola, conduzir, que o Martinelli tem um ótimo controle de bola, dribla bem, sai com essa bola com qualidade e servindo a Costa de um lado, Savarino do outro, e o Serna podendo ter liberdade para correr tanto pela direita quanto pela esquerda. E o John Kennedy ali como um centroavante que também tem muita mobilidade. O John Kennedy, então, poderia fazer essa dupla de ataque com o Serna naquele momento em que o John Kennedy tivesse mais para a ponta, porque o Serna está lá do outro lado, o John Kennedy tem que fazer esse movimento para cá. O Serna se aproxima por dentro da área. E foi dessa forma que o Serna fez 2 gols no Nova Iguaçu. Ele estava muito próximo do gol e fazendo esse facão em direção à grande área ali no primeiro gol contra o Flamengo. E o Serna ele geralmente faz esse facão, essa diagonal na direção, né, da área. Foi assim contra Palmeiras, foi assim contra o próprio Flamengo, foi assim em vários gols, né, que ele fez, assistências, né, ele foi até linha de fundo, passe para Canóbio no gol contra, por exemplo, Fortaleza, né, foi até linha de fundo, passe para o gol do Cano. Então eu acho que se fosse desse jeito aqui, eu poderia até mesmo trocar o Samuel Xavier pelo Guga, mas a gente também perderia muita a qualidade ofensiva do Samuel Xavier. Não que o Guga seja ruim ofensivamente, o Guga ajuda bem ofensivamente também, né? O que é diferente do René, por exemplo. O René ele não ajuda muito ofensivamente, então o René seria aquele jogador mais para dar solidez defensiva, coisa que o Arana não vai fazer muito bem. O Samuel Xavier, por exemplo, comparando com o Guga, não defende tão bem quanto o Guga, mas ofensivamente ele é melhor. Então, eu acho que essa daqui vai ser a escalação para o jogo contra o Grêmio e acho que a gente poderia testar em algum determinado momento essa configuração aqui. E a única mudança que eu faria também seria a questão do Bernal para o Nonato, mas eu gostaria do Bernal ter mais regularidade, né? Não, a regularidade depende dele, mas ele ter mais oportunidade de continuar jogando ali umas 3 ou 4 partidas. A questão é que o ano passado o Bernal jogava um jogo bem, no segundo ele já não estava tão bem, né? Porque ele não tinha ali. E eu não vou dizer que seja em função da regularidade dele, é mais em função dele não ter tido muitas oportunidades de jogar sequencialmente também, né? Tem isso. Então é isso, Tricolor, deixa o like, siga a página, né? E comenta aqui o que você acha, né? Comenta seu placar, o que você acha da escalação, quem você trocaria, você acha que essa escalação que o Zobeldia vai colocar, ou você acha que não, né? Você não acha que vai ser esses jogadores aqui, você acha que vai ser o Everaldo, porque ele quer continuar mantendo o mesmo time do ano passado, porque um time que tá ganhando não se mexe, né? Então é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Lembre-se de se inscrever. Valeu.